Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o nacionalismo, que está dentro do tema As Ideologias do Século XIX, que nós já vimos em algumas outras aulas, como o socialismo, o anarquismo, e agora nós vamos falar sobre o nacionalismo. Uma das definições do nacionalismo é que ela é uma ideologia surgida no século XIX e que se afirmava como os Estados-nações na Europa, dos governos que desejavam, portanto, a união de toda a população na tarefa de construir uma grande nação. As fronteiras da Europa nesse período e até hoje elas eram estreitas e muitas vezes haviam várias disputas por várias gerações de um mesmo povo. E isso vai ser um dos motivos para o nacionalismo. O outro motivo para o nacionalismo será a industrialização e a disputa por mercados e territórios em outros continentes. Então, nós temos aí dois motivos para o nacionalismo. O primeiro, as disputas de longos anos pelos territórios que eram com fronteiras estreitas e a industrialização que expandia o mercado e necessitava de novos territórios em outros continentes e no próprio continente para o consumo das mercadorias. O termo nacionalismo ele é utilizado para descrever um sentimento e uma atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a sua identidade nacional. A ideia ou o conceito, a ideologia de nacionalismo, ela vai surgir após Napoleão Bonaparte conquistar grande parte da Europa. Contra a resistência ao general francês, vai surgir a ideia de fortalecer as características próprias de cada país a fim de se diferenciar do invasor, porque o Napoleão ele era francês e ele vai invadir boa parte da Europa, incluindo Portugal, porque os territórios são limítrofes, são muito próximos, e isso vai criar um sentimento nas pessoas de que é necessário defender as suas características individuais ou características grupais para que se possa dizer assim, eu não sou um francês, eu sou um italiano, eu sou um alemão, eu sou um português, eu sou um espanhol. Nesse período não existia isso. O que existia eram pessoas que viviam em determinadas regiões. Portanto, nós temos vários conceitos sobre nação. O conceito mais didático e o mais usual é este, que nação é uma comunidade étnica, cultural ou linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição em comum. Já o Estado é uma entidade administrativa que guardará o território. Portanto, pessoal, dentro de um Estado pode coexistir diferentes nações. Um exemplo são as nações indígenas brasileiras, que mantêm sua cultura, a sua língua e as suas diferenças étnicas. Contudo, as nações indígenas elas não têm autoridade e nem soberania necessária para definir assuntos externos. Esse papel cabe ao Estado brasileiro, que é soberano. Portanto, não vamos confundir a questão de que todo Estado é uma nação e toda nação é um Estado. Não. Dentro do Estado você pode ter várias nações. Você pode ter uma nação indígena, você pode ter uma nação negra. A ideia de nação é uma comunidade étnica, cultural, linguística. Eles vão se reunir em torno de uma tradição comum. Vamos ver aqui um pouquinho nesse desenho. O povo, que está listado aqui nesse primeiro quadrinho, mais uma cultura, mais um território é igual a uma nação, porque esse território tem identidade própria. Por exemplo, uma nação nordestina, nós temos um povo etnicamente,
Nós temos uma cultura diferente dos outros cantos do país e temos um território específico. A nação mais o governo, que é o que tem as leis próprias, o sistema de leis, forma um Estado-nação. O Estado-nação ele é um país no aspecto físico e ele é um Estado no aspecto político. Portanto, seguindo esta premissa, o nacionalismo ele tem duas concepções principais. A primeira é a sua ideologia e a segunda, a ação política. Na primeira ideologia, o nacionalismo corresponde à identidade nacional. Ela é definida em termos de origem comum, laços culturais, língua e etnia. Quando Hitler vai fazer o avanço do povo alemão na Segunda Guerra Mundial, ele vai evocar o nacionalismo com essa premissa de que os povos alemães, eles possuem laços culturais, língua e etnia, ou seja, a cor de cabelo, cor de pele, muito próximas. Então, mesmo eles estando em outros países que não chamado Alemanha, como na Polônia, como na Áustria, eles são alemães e precisam ser unidos em um único espaço vital, em um único território. Esse ponto também, o ponto de ideologia, considera a formação de uma nação como um Estado independente ou inserido dentro de outro Estado. Já o nacionalismo, como ação política, está incluídas questões como a autodeterminação, envolvendo, portanto, a soberania sobre assuntos internos e internacionais. Se você se autodenomina um alemão ou um povo alemão, então vocês vão decidir, quando falam, é o nosso exemplo da Segunda Guerra Mundial, do povo alemão naquela época, eles vão decidir sobre assuntos internos e externos porque eles se autodeterminaram assim, eles promoveram, portanto, uma ação política. O nacionalismo ele vai ser fundamental no século XIX como uma ideologia para a unificação da Alemanha, que era dividida em vários pequenos condados, ducados ou regiões, e a unificação da Itália, que seguia a mesma premissa, divisão de ducados e regiões. Ambos os territórios, o da Alemanha e da Itália, eles eram construídos em pequenos estados independentes entre si, mas que eram unidos pelo mesmo passado. Esse vai ser tema também do romantismo, que exalta as raízes nacionais de cada país. Então, uma das características do romantismo no Brasil, por exemplo, na área de literatura, será essa, a exaltação das raízes nacionais de cada país. É quando você cria, portanto, a ideia do indígena perfeito, do indígena que era o berço da nação brasileira. Essa ideia, essa característica, está no romantismo, e ela será usada na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália, para sua unificação, para criar um passado glorioso e em comum. Segundo Charles de Gaulle, o patriotismo é quando o amor ao teu próprio povo vem primeiro. Já o nacionalismo é quando o ódio pelos demais povos vem primeiro. Essa frase ela é interessante e foi atribuída a Charles de Gaulle, porque ela vai descrever o que é a diferença básica entre patriotismo e nacionalismo. O patriotismo, explicitamente, é quando você tem um amor pelo seu próprio povo e você o ama de maneira a defendê-lo. Já o nacionalismo é quando você tem ódio dos outros e você prefere odiá-los do que amar o seu próprio povo. Nós temos, então, com esse movimento do nacionalismo, a ascensão do Estado Nacional. O nacionalismo, que é, como nós já falamos, a ideia que grupos de pessoas são unidos pela raça, pelo idioma ou pela história em comum, eles deveriam governar o seu próprio país. Ele vai se transformar em uma poderosa força política na Europa do século XIX. Com o Congresso de Viena, que nós já vimos nas aulas anteriores e na aula virtual, sua preocupação era estabelecer um equilíbrio do poder na Europa.
e ele vai ignorar esses grandes impulsos nacionais. Ele vai dizer que a ideia do Congresso de Viena é que o equilíbrio do poder na Europa retome aos moldes absolutistas. E ao fazer isso, ele vai ignorar os impulsos nacionais que vão estar eclodindo em vários locais. O nacionalismo ele geralmente triunfava quando era apoiado por uma grande potência europeia. Em 1930, mais ou menos, a Bélgica ela vai conseguir sua independência da Holanda porque ela foi apadrinhada, ou seja, ajudada pela França e a Grã-Bretanha. A Grécia também vai se libertar do Império Turco-Otomano em 1832. E no final desse mesmo século, nós vamos ter os sérvios, os búlgaros, os romenos, os armênios, que vão estabelecer seus estados. Então, nós vamos retomar aqui a observação deste ponto, que o triunfo do nacionalismo se deve a um apoio por uma grande potência. Vamos pegar isso um pouquinho mais recente para a América Latina, na Guerra Fria. Quando um país da América Latina queria se tornar independente do atual governo vigente, em sua grande maioria, durante a Guerra Fria, ou os Estados Unidos ou a União Soviética apoiariam as guerrilhas de determinado país para que elas tomassem o poder. Então, a ideia de apoio de grande potência a determinadas causas não pode ser remetida apenas ao período da Guerra Fria. Ela já ocorria durante o século XIX, quando as potências da Europa elas apadreavam, elas financiavam os nacionalismos para que eles dessem certo. Esse apadrinhamento era necessário para que se tornassem independentes durante o seu processo de nacionalização. Tudo bem aí? Vocês conseguiram entender? Pois bem. O Condado de Cavour, estadista italiano, o Conde de Cavour, que era um estadista italiano, ele conseguiu expulsar os austríacos da Itália com o auxílio de Napoleão III. Assim, em 1870, após a vitória de Giuseppe Garibaldi na Sicília, esse nome é muito conhecido porque o Giuseppe Garibaldi ele vai ser expulso da Itália e vai vir aqui no Brasil fazer toda uma movimentação de libertação também. Ele vai conseguir fazer seu movimento na Itália, na Sicília, no sul do território italiano, a Itália vai ser unificada. Já na Alemanha, nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana de 1866, que resultou, portanto, no controle da Prússia sobre os estados alemães e no impulso para a unificação alemã, sem a Áustria. A derrota na guerra foi um golpe significativo para o Império Austríaco, que derrota de guerra da Primeira Guerra Mundial. E isso enfraqueceu ainda mais por causa das revoltas nacionalistas. Essas revoltas nacionalistas elas vão enfraquecer muito o Império Austríaco. A província austríaca de Venécia ela vai ser entregue à França e depois à Itália, que era aliada da Prússia. E em 1867, nós vamos ter o compromisso austro-húngaro, que vai criar os estados autônomos da Hungria e da Áustria, sob o controle do imperador austríaco. Esse acordo discriminatório, porque ele atendia somente aos desejos dos nobres húngaros, ele não atendia aos desejos dos nobres austríacos nem do povo, ele começou a sofrer várias pressões dos integrantes das diversas minorias étnicas do Império, como os sérvios, os croatas, os tchecos e os poloneses. Inclusive, sérvios e croatas e tchecos, eles vão estar em conflito na década de 90, mas é por outros motivos. Porém, ainda se tem um resquício dessa má vontade ou dessa indisposição que eles tiveram aqui no século XIX. O fracasso em atender essas aspirações nacionalistas foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai ter como uma das características
o nacionalismo, a ideia de que essas minorias étnicas elas não estão sendo representadas pelo Império. Você vai ter em 1870 até 71, durante um ano, a Guerra Franco-Prussiana, que vai terminar com a derrota da França. Lembrando que Franco é território franco, na Idade Média, nós vimos isso no primeiro ano, remete ao povos da França. A França, durante a Guerra Franco-Prussiana, vai perder a Alsácia e a Lorena para os alemães. E vai ter uma onda de euforia nacionalista. Os estados alemães eles vão firmar um acordo em 1871 e vão proclamar a união do novo imperador, o prussiano Guilherme I, e vai ter como estadista, ou seja, vai ter como primeiro-ministro, como o homem que realmente comanda, o Otto von Bismarck, que é da mesma nacionalidade do Guilherme I, ou seja, ele é prussiano, como o primeiro-ministro. O novo império da Alemanha ele vai ser rapidamente se tornar uma grande potência que será dominante em toda a Europa.